Olá, sou a professora Suzana do Colégio Liceu e a aula de Geografia hoje será sobre o tema A População Brasileira. Bom, aqui a gente tem uma imagem de como é o nosso Brasil, diferente, com pessoas bem diferentes, com características diferentes. Os temas a serem trabalhados na aula de hoje serão temas referentes aos processos migratórios do Brasil. Primeiro, a gente precisa falar sobre miscigenação. O que seria miscigenação? Miscigenação é a mistura de etnias. Ou seja, o nosso povo tem como característica principal não ser um povo de características iguais. Ele é bem diferente, bem diverso, com pessoas com cores de pele diferentes, com características de falas diferentes. Nosso povo tem basicamente a formação composta por 3 povos. Os povos indígenas, os portugueses e os negros. Mas com o passar dos anos, o Brasil também recebeu a presença de migrantes. O povo indígena, também chamados por nós de povos nativos ou povos originários, foram os primeiros habitantes do nosso território. Já os portugueses, também chamados de colonizadores ou de europeus, são povos que chegaram aqui por volta de 1500. Os negros africanos são aqueles que foram trazidos ao Brasil para serem escravizados. Eles trabalharam principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar e nas lavouras de café. E com o passar do tempo, principalmente com o fim da escravidão, muitos imigrantes vieram para o território brasileiro. Então, nesse momento, chegaram libaneses, chegaram alemães, italianos, japoneses, pessoas vindas do mundo todo. Uma das características muito grande dessa miscigenação brasileira é a diversidade. E o que seria diversidade? Diferenças. O povo brasileiro, ele tem características bem diferentes. A gente pode perceber isso olhando para cada um, pois suas características físicas são diferentes. A gente pode observar isso observando também o jeito de falar das pessoas com sotaques diferentes. A gente pode observar isso também em questão à alimentação. Pessoas que comem alimentos de formas diferentes, de bases diferentes, como o milho, a mandioca, entre outros. Um exemplo da diversidade do povo brasileiro, então, é a fala. A gente pode perceber que existem locais que falam sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo alimento, sobre a mesma coisa, com palavras diferentes. Por exemplo, mandioca, macaxeira e aipim são as diversas formas que a gente tem para falar mandioca, né, que é conhecida aqui no nosso território, pelo Brasil inteiro. As vestimentas. Bom, ao observarmos essas duas imagens, a gente vê a presença de uma baiana e de um gaúcho. Os gaúchos e as baianas têm características de vestimentas diferentes, ou seja, a cada região brasileira a gente tem uma característica diferente no jeito de se vestir. E uma das principais características, como eu havia falado, é sobre a formação do povo brasileiro. Então, nessa imagem a gente vê o contorno do Brasil formado por pessoas de características físicas bem diferentes. A gente vê pessoas com características loiras, ruivas, negras, morenas e diversas. Vamos falar agora sobre as migrações internas. Primeiro, o que são migrações? Migrações é o processo de mudança de local. Então, quando alguém muda de um lugar para outro, a gente chama isso de migração. E as migrações internas são aquelas que acontecem dentro do território do Brasil. Por que as pessoas fazem essas mudanças? São vários os fatos que fazem com que essas pessoas façam essas mudanças, principalmente para melhorar as condições de vida que a pessoa tem. Então, por exemplo, a pessoa às vezes vive numa região onde não tem uma boa qualidade de vida em relação ao que ela precisa de emprego, de saúde, de educação. Então ela se muda ela tem que se deslocar de um lugar para o outro, buscando essa melhoria na sua qualidade de vida. Por esse mapa, a gente vai ter uma noção do processo migratório que aconteceu na década de 1970.
Então, observando aqui, nós vemos que na região Nordeste houve um grande processo, um grande fluxo migratório da região Nordeste para outras regiões brasileiras, principalmente da Nordeste para Norte, da região Nordeste para a região Centro-Oeste, da região Nordeste para a região Sudeste, principalmente para Sudeste. Muitos fazem essas mudanças, como eu falei, por causa das condições de vida. No caso da região Nordeste, eles têm uma dificuldade muito grande quanto ao clima. O clima da região Nordeste é um clima diferente de todas as outras regiões brasileiras, porque é um clima muito seco. Eles passam por grandes períodos de estiagem, que é período sem chuva. Então, como eles têm essa dificuldade, é muito difícil lá plantar, criar animais. Então, por isso, é um dos motivos que eles saem da sua região e fazem essas migrações internas, que é dentro do território brasileiro. Bom, por hoje é só. A nossa aula termina agora. Espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Caso você não tenha entendido, revise tudo que a gente viu vendo o vídeo de novo. Mas para fixar melhor esse conteúdo, você vai pegar o seu livro e olhar todo o conteúdo com atividades e textos que estão nas páginas 26 a 31 do seu livro. Conto com a participação de vocês. Tchau!